Eu sempre trago aqui no canal sistemas construtivos sustentáveis, soluções sustentáveis e não é segredo para ninguém que esse sistema convencional cheio de desperdício, cheio de retrabalho, na minha opinião já era. Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e tô aqui hoje para falar do tijolo ecológico ou do tijolo de solo cimento. Não se esquece de se inscrever no canal, clica ali agora para você não esquecer. E clica no sininho também para ativar as notificações e ficar sempre por dentro de tudo de bacana que a gente está trazendo aqui. A Eduarda Sampaio escreveu num comentário de um outro vídeo meu me pedindo para fazer um vídeo sobre esse sistema do tijolo ecológico. E aqui nesse canal vocês sabem que vocês não pedem, vocês mandam, então estou aqui para fazer um vídeo sobre isso. Foi bem interessante esse pedido dela porque a gente já construiu usando o tijolinho ecológico, o tijolo de solo cimento, inclusive o grupo que construiu lá as casas em Goiás, de adobe, era esse mesmo grupo, a gente tinha uma prensa manual de fazer os tijolos de solo cimento. Então teve uma construção que a gente fez os tijolos e construiu a casa nesse sistema. Então, em primeiro lugar, por que esse tijolo é ecológico? Porque ele não é queimado, ele não precisa de carvão, ele não tem todo aquele processo de queima que polui muito. Ele é feito numa proporção bem certinha de terra, que é o solo, cimento e água. Então a gente faz ali uma mistura com a terra certa, não é qualquer terra também. A gente não fala terra porque terra é terra de plantar, aquela terra preta. A terra que a gente usa para fazer esse tijolinho é o solo, é uma camada abaixo da terra. Então a gente mistura esse solo, o cimento e a água, e a mistura ela fica farofenta, não é uma mistura muito úmida. E a umidade tem que estar no ponto bem certinho, senão o tijolo não dá muito certo. Daí a gente pega essa mistura, essa farofa, coloca dentro da prensa, prensa o tijolo. A prensa que a gente tinha saía 2 tijolinhos por vez. Era bem pesado de prensar. E para misturar a terra, o solo com o cimento e a água para ficar no ponto certo, também precisava de uma certa habilidade. Mas hoje quem constrói com esse sistema compra os tijolinhos prontos e só constrói, tá? Os tijolos, eles são perfeitinhos, eles têm um acabamento muito lisinho, muito bonito e eles têm um encaixe, então eles encaixam um no outro. Daí muita gente fala, é muito simples de construir, é muito fácil porque o tijolo encaixa, parece Lego. Claro que não é bem assim, né? Tem uma série de questões técnicas, um monte de coisa para tomar cuidado com esse sistema, mas enfim, o tijolinho é muito bonito, é bem perfeitinho, tá? E a gente tem o tijolo inteiro, o meio tijolo e o tijolo canaleta. O meio tijolo já vem para facilitar, porque se em uma fiada a gente usa o tijolo inteiro, na outra, como a junta é amarrada, a gente vai precisar de 2 meios tijolos na ponta. Então, se você comprar um lote de tijolo ecológico para construir a sua casa, já vai vir numa proporção quase que certinha a quantidade de meio tijolo e de canaleta. A estrutura desse tipo de construção, ela fica toda embutida dentro das paredes. Como você viu, o tijolo tem 2 furos no meio. Tem uma série de regras para isso, eu vou falar aqui bem rapidamente. Por exemplo, numa quina, a gente tem 3 furos. Esses 3 furos, eles vão ter um ferro no meio e eles vão ser cheios de concreto. É como se fosse um pilar, essa estrutura da quina. E aí, de tantos em tantos furos, a gente tem mais um ferro cheio de concreto. De tantas em tantas fiadas, a gente vai ter uma fiada de canaleta também com ferro e concreto. Então, tem toda uma regra para construir com esse sistema. Nada muito complicado, muito complexo, mas tem a regrinha que tem que ser seguida. O legal disso é que a gente não tem pilares aparentes, né? A estrutura fica toda embutida. Vou falar então das vantagens de se construir com esse tijolo. A primeira delas é que esse sistema construtivo é muito mais sustentável e ecológico do que o sistema convencional. Por quê? A gente não está usando tijolo queimado ou bloco cerâmico, o tijolinho já é mais sustentável. A gente não usa formas de madeira porque a estrutura fica toda embutida. E a quantidade de concreto que se usa numa construção dessa é bem menor. Quantidade de concreto e de ferro, tá? Tudo a gente usa menos. Então, quanto menos recurso a gente usa, mais sustentável é a construção.
Outra vantagem é que a construção fica muito bonita, né? Fica de tijolinho aparente, o tijolo é perfeitinho. Depois, se você quiser, dá para passar só uma resina, uma impermeabilização e fica a casa toda de tijolinho aparente. E aí a gente tem outra vantagem que você não precisa rebocar a casa por fora. Então você economiza bastante com reboco, material e tudo, e a mão de obra para rebocar acaba ficando caro porque é trabalhoso fazer o reboco. Por dentro, você pode também deixar tudo aparente. Agora, se você quiser uma parede ou outra, rebocar para deixar ela lisa, daí dá para fazer a arte que quiser dentro da casa, tá? E aí você já tem a opção de deixar as paredes que você quiser aparentes de tijolinho. Outra vantagem que eu vejo é que a gente não tem aquele quebra-quebra. Depois das paredes prontas, você não vem quebrando para passar elétrica e hidráulica, não. Tudo isso já vai sendo embutido durante a construção. Então, conforme você vai encaixando, empilhando os tijolinhos, você já vai passando o tubo de água, os conduítes para passar a elétrica depois. Então, assim, essa é uma vantagem, mas também é uma desvantagem que eu vou falar daqui a pouco. Com relação ao custo, tem gente que diz que uma construção de solo-cimento é mais cara do que a construção convencional. Mas eles têm como base o preço do milheiro de tijolo. Então, se você considerar um milheiro de bloco cerâmico, ele é mais barato do que o milheiro de tijolinho e o bloco cerâmico rende mais. Só que tem N outras coisas periféricas que, se você de fato colocar na ponta do lápis, como o reboco que você vai economizar, a fundação que pode ficar mais leve, a madeira que você deixa de usar nas formas, eu acredito que fique elas por elas, tá? E só de você estar construindo alguma coisa que tem menos desperdício e é mais sustentável, já vale super a pena. Tem outro aspecto que eu queria falar, que não é nem uma vantagem nem uma desvantagem, tá na mesma categoria do custo, tá? Intermediário. É a questão de que quem vende esse sistema, vende como se fosse muito fácil de construir, tipo quase um DIY, faça você mesmo a sua casa, porque é só encaixar os tijolos. E não é bem assim, tá? Ele requer uma mão de obra especializada. Você tem uma série de questões muito técnicas para observar. Então, vou dar alguns exemplos aqui de experiência própria de quem já construiu. O furo que você tem que encher de concreto com um vergalhão no meio é um furo pequeno, estreito. É super difícil de colocar o concreto lá dentro e garantir, vibrar ele, garantir que o furo inteirinho tá cheio, tá? Já aconteceu da gente ter que tirar uma parede ali que não ficou boa, a gente foi desfazer e ver que o furo não estava completamente cheio. Então, essa é uma coisa que precisa tomar muito cuidado, porque esse concreto que está nesse furo é a estrutura da casa. Se ele não ficar bem feito, a sua estrutura não está bem feita. Quando a gente fala, põe a canaleta e põe um ferrinho e enche de concreto, você pensa, moleza, super simples. Só que não é, tem aquele monte de furo que você não pode encher. Então você tem que fazer alguma coisa para isolar o furo e encher a canaleta só em volta. Só que são milhares de furos ali para você isolar e encher em volta. Então, não é uma desvantagem, mas precisa tomar cuidado com isso. Não é simples, fácil como eles pintam e vendem por aí. O sistema é legal, é bacana, mas não se iluda de achar, vou comprar um tanto de tijolo e vou levantar minha casa. Não é assim, tá? Vamos agora às desvantagens. A maior desvantagem de todas que eu vejo é o seguinte. Lembra que eu falei que uma das vantagens era a questão de ser tudo embutido dentro da parede? Pois é. No futuro, se você quiser aumentar um ponto de tomada, você não vai conseguir fazendo com que a parede continue aparente, porque tudo já foi embutido dentro da parede. Ou você puxa de uma caixinha existente e faz externo, ou você vai ter que quebrar, e aí se essa parede era aparente, você não vai mais poder deixar ela ser aparente. Ou você faz uma arte ali, uma moldura de reboco e finge que foi de propósito. Eu gosto dessas coisas, assim, em algumas situações fica bom. Mas essa é uma desvantagem. Se você quiser fazer uma reforma no futuro, a reforma não é tão simples assim. Você tirar uma parede é complicado porque ela faz parte da estrutura. Para você aumentar pontos de hidráulica, de elétrica, também tem essa questão. Agora, se você falar, não, eu vou quebrar mesmo e daí eu reboco as paredes que precisar. Beleza.
Mas não é a mesma coisa, a mesma facilidade que, por exemplo, o drywall. Drywall você abre um ponto ali, fecha, abre do outro lado e tá tudo certo. E uma outra desvantagem é que, apesar do tijolinho ser resistente, ele tem uma função até autoportante, a quina dele é frágil. Então, se você bater alguma coisa, ele vai lascar, vai dar uma quebradinha. Então, quando você tem quina de parede, a quina fica linda, a hora que você acaba de construir fica perfeitinha. Só que se você for batendo coisa ali, com o tempo ela vai ficar toda lascada, essa quina toda comida, e em algum momento você vai ter que fazer alguma coisa, ou rebocar aquela parede, ou então tentar recuperar com a própria massa de solo cimento, ver se você consegue recuperar ali. Então, na minha visão, na minha opinião de quem já construiu com esse sistema, de quem já trabalhou, esses são os prós e contras. E aí cada um precisa avaliar muito bem para a sua situação, para a sua realidade, se vai funcionar ou não. Conhece alguma outra vantagem ou desvantagem que eu não falei aqui? Se você conhece, me conta aqui nos comentários. Tem vontade de construir usando esse sistema? Conta aqui pra mim também. Não esquece de me seguir no Instagram. Por hoje é isso que eu queria trazer pra vocês.